Eu sou um homem na cidade que amanhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade como a cidade se levanta. Sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto. Eu sou o homem que transporta a maré pova em sobressalto. Este é o jardim da sua infância. É um dos jardins, entre este e o Jardim do Príncipe Real. Tive a felicidade de ser aqui que brinquei. Vivia aqui ao pé, a minha avó vivia aqui ao pé e, portanto, da casa da minha mãe à casa da minha avó, andei sempre aqui nestes jardins. Aqui no Príncipe Real foi onde cresceu? Foi. Minha avó vivia na Rua Santo Antônio da Glória, minha mãe vivia no bairro Alto, portanto andei ali sempre encosta acima, encosta abaixo. Nasceu e cresceu entre jardins, mas também entre ambientes de jornalistas, de livros e também de política. Também, sim, isso em casa de facto foi uma doutrinação acelerada desde miúdo, quer com o meu pai, quer com a minha mãe. Digamos, a motivação para a política foi sempre grande. O meu pai era militante, como se sabe, do Partido Comunista Português. Minha mãe nunca foi militante de partido nenhum, enfim, foi... Jornalista, trabalhava aqui na Rua do Século, não é? Foi fugazmente do PS. Sim, primeiro começou no Diário Popular e depois na Rua do Século. Era a altura em que os jornais estavam todos ali no bairro Alto, era aliás uma das razões por que vivíamos ali e, portanto, havia ali uma grande circulação. A minha escola também era ali, no bairro Alto, onde é o Conservatório, e depois, mais tarde, no Passos Manuel, que é pouco abaixo, nas traseiras do Século, precisamente. E não muito longe daqui também assistiu às primeiras manifestações do 25 de Abril, esteve no Largo do Carmo. Não, no 25 de Abril, infelizmente, fui fechado em casa pela minha mãe. No dia a seguir. Mas só no dia 26 de Abril é que já pude ir para a rua e estive no Chiado e assistir àquelas primeiras, o Cerco da PID e todas aquelas primeiras manifestações que houve logo a seguir. Você era um miúdo de 11 anos. Sim, tinha 12. Na altura do 25 de Abril tinha 12 anos, precisamente. E depois foi à grande manifestação do 1º de Maio. Fui à primeira grande manifestação do 1º de Maio, o primeiro 1º de Maio, não é? Depois, mais ou menos, já estive sempre em manifestação. Até as coisas estabilizarem, a seguir ao 25 de Novembro, porque a sede do PS também era aqui ao pé. Logo a seguir houve o caso República, não é? Em 75, princípio de 75. Isso foram, digamos, meses seguidos de manifestações. E logo no 25 de Abril teve também um período conturbado dentro da escola onde andava. Logo no ano letivo a seguir ao 25 de Abril, portanto em 74, 75, foi aquele ano onde toda a gente passou, com muitas passagens administrativas. Foi um ano que eu decidi chumbar, porque a escola teve, de facto, vários processos conturbados. Por um lado, a escola foi expulsa do conservatório, andou vários meses em Bolandas, até que foi parar ao fundo da calçada do Combro. E a diretora foi saneada, Isabela Ginhas. A Isabela Ginhas foi saneada e tudo isso acabou por fazer com que as aulas começassem praticamente em fevereiro. E nessa altura houve uma decisão de que grande parte de nós decidimos não vamos estudar, não faz sentido fazer agora em 4 meses aquilo que devíamos fazer em 9. Portanto, vamos optar por chumbar e pronto. Olha, Mas como é que um miúdo de 11, 12 anos decide, em primeiro lugar, defender a professora e diretora que foi saneada e, em segundo lugar, decide que vai chumbar, que prefere chumbar o ano? Parece que foi a primeira conversa difícil que tive com os meus pais. Mas, não, quanto à diretora tinha sido importantíssima para montar aquela escola, todos nós adorávamos a diretora. Tínhamos tido a sorte de termos sido os primeiros 59 alunos que foram fazer de experiência daquela escola, que era uma experiência pedagógica inovadora, que foi lançada em 71, e todos gostávamos muito dela. Foi a sua primeira grande decisão de responsabilidade, de maturidade? Sim, não sei se de responsabilidade ou de irresponsabilidade, mas olha, acho que valeu a pena. E era a altura que o seu pai lhe chamava babuche, na língua concânia, na língua de Goa, e em que lhe dizia para amadurecer devagar, que não amadurecesse depressa, mas não cumpriu. Sim, essa parte foi mais difícil, mas não, babuche foi sempre. Eles chamam sempre babuche até morrer, desde nascer. Era o babuche, meu irmão, enfim, ele não babuche significa menino, não é? Menino, não é? E o meu irmão era o babuló, sempre foi o babuló, que é o menino pequenino, o bebê, não é? Que é época mais novo. Mas sempre fui tratado assim até ao fim, ainda hoje sou na família, toda a gente me trata por babuche. Porquê que ele lhe dizia para não amadurecer depressa? Porque achava que tinha essa característica, esse traço de ser maduro já de pequeno? Sim, eu acho que, aquele processo, o meu envolvimento da política, ele nunca teve nenhum problema de eu não ser PCP, e o meu pai era um homem de uma tolerância excepcional e um grande amigo
da liberdade e respeitava muito... E um grande escritor. Para além disso, mas respeitava sempre muitas opções. Mas eu acho que ele tinha muita preocupação que esse meu maior envolvimento na política sacrificasse outras dimensões da vida, digamos, ligadamente os estudos, enfim, aquilo que fazer a vida normal que os jovens fazem, e acho que ele tinha algum desse receio. Mas enfim, acho que ficou tranquilo. O que o levou a tornar-se militante do Partido Socialista com 14 anos? Bom, quer dizer, foi um processo natural, não é? Desde o caso República, a partir do caso República, eu estive sempre em todas as manifestações do PS, ia sistematicamente ali à FAU, que funcionava ali na Rua da Misericórdia, buscar papéis para distribuir, e portanto tinha uma atividade muito militante. E na altura, o secretário-geral da JS, que era o Alberto Arões de Carvalho, encontrou-me e disse: tens que te inscrever no JS e tal. E houve depois uma sessão de esclarecimento, e ali na Rua dos Poiares, eu fui lá, conheci as pessoas da JS que lá estavam e tal, um homem que ainda hoje, um grande amigo meu, Henrique Ribeiro, que me disse: olha, aparece lá na secção, e lá me inscrevi. E pronto, acabei por preencher a ficha e olha, cá. Prevaleceu a influência da sua mãe sobre a do seu pai, que apesar de ser tolerante, como disse, mas sim, era um homem que morreu comunista. Sim, ele morreu comunista e foi sempre comunista toda a vida. A minha mãe nunca foi, a minha mãe é um ser excessivamente livre para ter uma grande disciplina partidária. O curso de Direito foi a sua primeira escolha? Foi. Eu, enfim, em miúdo devo ter tido aquelas tentações de ser bombeiro, depois rapidamente quis ser jornalista, mas depois, muito cedo, optei pelo Direito e foi um curso que eu adorei fazer. Muita gente não gosta do período da faculdade, eu diria, quer dizer, fora aqueles 2 anos da tal secção da Francisco Arruda no Conservatório. Foi para mim o grande momento de escola, de que eu mais gostei, de felicidade na escola. O curso de Direito foi o grande momento em que eu gostei de estudar. Eu gostei muito do curso, gostei das matérias, gostava da faculdade, enfim, também por causa da associação passava muitas horas na faculdade, passava quase todo o dia na faculdade, mas também muito cedo fui monitor, não é? Portanto isso implicava mais horas na faculdade e acabei e gostei muito. E eu durante toda, digamos, quer no ciclo, quer no liceu, enfim, tinha as notas que eram necessárias ter, mas não era propriamente um estudante particularmente aplicado. O gosto pelo estudo, de facto, nasceu na universidade e pelo interesse que as matérias me despertaram, e aí sim, ganhei o gosto por estudar. Veio aqui muitas vezes pensar discursos, encontrar ideias novas? Não, isso não. Mas aqui vem pensar? Vem só passear, olhar a natureza? Passear, acho. Pergunto-lhe isto porque não há muito tempo encontrei-o à 1 da manhã, ali no Rossio, a passear, a andar a pé sozinho. É habitual dar esses passeios pelos jardins e pela cidade? Mas pela cidade muito. Quer dizer, eu gosto muito de andar a pé e, sobretudo, desde que estou na Câmara, junto o útil ao agradável, não é? Porque a melhor forma de conhecer uma cidade é andar a pé. É assim que se vê as lajetas partidas, os candeeiros apagados, enfim, aqueles pormenores a que os presidentes de Câmara têm que dar necessariamente atenção. Como é que pretende preparar, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político e intelectual, o Partido Socialista? Eu acho que o PS não tem um problema ideológico, está ideologicamente pacificado, não tem problemas existenciais. Eu acho que o país, o que mais anseia neste momento é conseguir olhar para lá do drama do dia da manhã. Quer dizer, acho que o que as pessoas mais sentem relativamente ao atual governo é que, independentemente da enorme incerteza que existe hoje na sociedade portuguesa, em que perante as variáveis limitadas com que o governo trabalha, nunca sabemos se amanhã vamos ser confrontados com um novo aumento de impostos, com um novo corte do salário, um novo corte de uma pensão, se vai fechar mais um serviço, ou o que é que vai acontecer. E, portanto, isso que mina a confiança das pessoas relativamente ao futuro é a sensação que as pessoas têm que, para além desta conjuntura, não há nenhuma estratégia, não há nenhuma visão para o futuro do país. Eu acho que o primeiro pilar de uma alternativa tem que ser a necessidade do país voltar a pensar-se, dizer, por onde é que nós queremos ir
E o que é que temos que fazer para chegar lá? O senhor já tinha dito, creio que foi em 2013, justamente, que um dos principais problemas do país é a qualificação dos recursos humanos de gestão. Mas tudo isto leva tempo. Como é que vai fazer para conseguir que o país sobreviva e seja competitivo do ponto de vista económico em pouco tempo? Nós não nos podemos continuar a meter em atalhos. Quer dizer, porque, como diz o povo, quem se mete em atalhos mete-se em trabalhos. Nós não podemos continuar a deixar de fazer aquilo que é necessário fazer de uma forma duradoura e que de facto leva tempo, mas que é o essencial para podermos dar a volta e podermos conseguir alterar o nosso padrão de especialização e o nosso perfil produtivo. Veja, os setores que hoje estão a começar a ter bons resultados, quais são? São os setores mais tradicionais. É o agroalimentar, é o têxtil, é o calçado. E porquê? Porque foram os setores que primeiro foram atingidos pela crise e, portanto, mais cedo começaram a caminhada de viragem. E essa caminhada teve sucesso porquê? Porque mudaram o perfil. Em vez de prosseguirem na lógica do trabalho infantil, da fraude fiscal, da contrafação, não. Investiram em quê? Investiram na qualidade, na criatividade, na marca, na qualidade do produto, na formação dos seus recursos humanos. E esse tempo em que fizeram esse investimento é um tempo que hoje se revela que é compensador. Nós temos um problema de finanças públicas, mas anunciar como nova medida para consolidar as finanças públicas um novo corte nas verbas para o ensino superior é não só não estar a resolver o problema de hoje, como estar a agravar o problema para amanhã. E uma reforma da segurança social é resolver o problema? Porque o investimento no ensino superior é absolutamente essencial para esta estratégia de qualificação. O Tratado Orçamental, como aliás a generalidade das normas, permite leituras flexíveis. O próprio Conselho Europeu, na reunião de 26 e 27 de junho último, afirmou a necessidade de haver uma leitura flexível do Tratado Orçamental. O Presidente Juncker, quando se apresentou agora perante o Parlamento Europeu, voltou a defender a necessidade de uma leitura flexível do Tratado Orçamental. E há pelo menos 3 normas do Tratado Orçamental que nos permitem uma leitura mais inteligente do que aquela que temos feito. Por um lado, o próprio conceito de déficit estrutural, que foi recalculado ainda recentemente relativamente à Espanha, uma norma fundamental, que é o Tratado prever que a trajetória de consolidação e de redução do déficit deve-se ajustar ao ciclo económico, de forma a ser mais forte em épocas de crescimento e de ter um menor efeito recessivo em épocas de baixo crescimento, como aquele em que nós vivemos. E depois outra norma de maior importância, que é aquela em que diz que um conjunto de despesas que tenham um efeito estrutural no futuro da economia podem ter um tratamento favorável na sua contabilização para o déficit. Ora, um país que tem o déficit de qualificação que nós temos, onde é imperioso reforçar o investimento na inovação, na capacidade tecnológica, etc., é um país que deve colocar em cima da mesa o conjunto destas despesas, com devendo ter um tratamento privilegiado em matéria de tratado orçamental. E qual é o seu compromisso com reformas de fundo da administração pública e, por exemplo, até da própria segurança social? A democracia é o regime do compromisso e, portanto, é essencial à democracia que existam compromissos. E quando proponho uma agenda para a década, é porque entendo que é necessário estabilizar um conjunto de políticas que só são possíveis de produzir resultados se forem continuadamente e persistentemente prosseguidas ao longo de um período de médio prazo, de forma a produzirem resultados. São as políticas que têm a ver com a valorização dos nossos recursos, com a modernização do tecido empresarial, com a modernização da administração pública, com o investimento na cultura, na ciência, na educação, com o reforço da coesão social. São um conjunto de políticas que devem ser a base de compromissos políticos e que devem ser objeto de um acordo estratégico de concertação social. O problema não está em saber se há ou não há compromissos. O problema está em saber qual é a agenda sobre a qual se estabelecem os compromissos. A confiança e credibilidade são um principal traço de liderança. Como é que explica que os portugueses, nos últimos anos, tenham perdido essa confiança na classe política, em geral? Bom, eu acho que a confiança assenta basicamente na capacidade de apresentar resultados. Eu acho que a maior frustração que as pessoas hoje têm relativamente à política, fora os casos patológicos, que obviamente também existem e naturalmente contribuem para uma má imagem do conjunto dos políticos, acho que a razão essencial é uma enorme quebra de confiança das pessoas em função dos resultados alcançados. Tem havido um excesso de recurso a grandes expectativas
que depois se traduzem em grandes frustrações. Mas que vem de trás, vem de longe. Quer dizer, tem vindo de longe, porque nós vivemos excessivamente condicionados pelo curto prazo. Excessivamente condicionados pela desapreensão de resultados de curto prazo. Esse é um problema das democracias. É um problema das democracias, mas esse problema só se combate de uma forma, que é fazendo um discurso responsável, em que as pessoas percebem bem que, em vez de andarmos a querer obter resultados pouco sustentáveis no curto prazo, devemos, de uma vez por todas, concentrar-nos naquilo que são as opções de fundo. E é por isso que eu tenho insistido nesta ideia da agenda para a década. Porque nós não vamos lá nem com choques fiscais, nem com choques de empobrecimento, nem com medidas rápidas que nos dêem um salto tecnológico. Não. Nós iremos lá se tivermos a capacidade, a paciência, a persistência de trabalhar com afinco para alcançarmos determinados resultados. E acha que a Europa está a dar tempo para que se tenha uma agenda de longo prazo? Recordo-lhe, por exemplo, a insistência que a União Europeia está a ter sobre o primeiro-ministro italiano, Renzi, e a resposta que ele dá. Não é o Banco Central Europeu, ou a União Europeia, ou a Comissão Europeia que me diz quando devo fazer as reformas, sou eu que digo. Mas a verdade é que há uma insistência permanente. Quer dizer, toda a União Europeia é um processo de negociação permanente. E é evidente que uma negociação a 28, uma complexidade de forças políticas, uma grande complexidade institucional, ninguém pode, à partida, garantir resultados dessa negociação. Agora, há uma coisa que todos sabemos na vida, por experiência própria. Ninguém alcança resultado nenhum se não tentar alcançar esse resultado. E há uma coisa que depende de nós exclusivamente, é termos um governo que procure esse resultado ou não termos um governo que procure esse resultado. O atual governo, por razões ideológicas, tem o entendimento que não é necessário mudar a política europeia. Eu acho que está errado e prejudica os interesses nacionais. Há hoje, na Europa, cada vez mais um consenso, quer ao nível académico, quer ao nível político, sobre a necessidade de haver uma inversão de política. Se as pessoas ouvirem o discurso em que o Presidente Juncker se apresentou perante o Parlamento Europeu e em que definiu as 10 principais prioridades do seu próximo mandato, a primeira das primeiras prioridades é o reforço do investimento. E vem propor, para além do pacote financeiro já estabilizado, um reforço de 300 mil milhões de euros, a investir nos próximos 3 anos, precisamente para relançar a economia europeia. E um dos objetivos que ele fixa é o objetivo da Europa ser o número 1 das energias renováveis na Europa. Ora, se nós nos lembrarmos tudo o que este governo andou a fazer e a desfazer em matéria de energias renováveis, nós percebemos a oportunidade que temos estado a perder e que corremos o risco de perder se o governo não alterar já a sua política em matéria energética. E esse vai ser uma das prioridades? Não, mas tem que ser, porque veja, nós temos que encontrar, hoje em dia, com a falta de recursos e com as necessidades tão diversas, eu diria que nós temos que procurar soluções em que 1 mais 1 seja igual a 3. E o caso da eficiência energética é um caso exemplar. O problema das energias renováveis não foi a estratégia em si, mas sim os subsídios que foram otorgados às energias renováveis. Isso é dessa forma que está novamente a gizar a estratégia das energias renováveis como prioridade económica do país? Como vê, a União Europeia, o projeto que apresenta, é precisamente haver um grande programa comunitário, de financiamento comunitário, à existência desses investimentos. Agora, nós não produziremos essa energia renovável se não investirmos nessa produção. O senhor está preocupado com a instabilidade demonstrada pelo sistema financeiro nos últimos tempos? Sim, todos temos que estar naturalmente preocupados e atentos à estabilidade do sistema financeiro. Toda a gente compreende que deixar ir à falência um banco de grande dimensão não é a mesma coisa que deixar ir à falência uma pequena empresa que tem um efeito meramente local, pelo efeito sistémico que tem. O que não é aceitável que nos queiram apresentar como solução milagrosa que poupa aos contribuintes qualquer tipo de risco, soluções que obviamente comportam risco para os contribuintes. Todos nós desejamos que tudo corra bem, todos nós desejamos que o novo banco venha a ser vendido pelo melhor preço e que o Estado e os contribuintes venham a ser, aliás, muito beneficiados pelo conjunto da operação. Agora, não é possível, é esconder das pessoas que pode não ser assim. Tem receio que se possa tornar num novo BPN, onde vão ser injetados milhões de euros que ficarão a fundo perdido? Não, eu acho que temos todos, já que não seja, mas não podemos ignorar o receio.
Nós não podemos tratar... Perguntou-me há bocado porque é que as pessoas não confiam nos políticos. Eu acho que uma das razões que não confiam nos políticos é porque os políticos, como não confiam nos cidadãos, e acham que os cidadãos não têm capacidade de compreender os problemas, escondem habitualmente os problemas e não explicam os problemas das soluções. Como se as pessoas fossem infantis. As pessoas não são infantis. As pessoas percebem bem que não há vida sem problemas. Nem há soluções que tenham esse condão mágico de não terem elas próprios problemas. Ou porque custam dinheiro, ou porque vão custar mais caro a seguir, ou porque vão implicar cortes em alguma coisa. Não há muitas soluções. É raro encontrar uma solução que não cause algum problema. Todas as soluções geram habitualmente um problema. E isso tem que ser explicado às pessoas. E as pessoas percebem. Lembra-se quando foi feita a Expo 98 e foi dito aquela coisa que a Expo 98 ia ser fantástica, que não ia custar dinheiro a ninguém. E depois as pessoas ficaram muito escandalizadas que afinal tinha que custar dinheiro. Claro que tinha que custar dinheiro. Porque uma coisa era a festa propriamente dita da exposição ser paga pelo conjunto dos investimentos, digamos, pelo produto das receitas do imobiliário. Outra coisa era achar que a Ponte Vasco da Gama, mais a infraestrutura, mais a nova HH do Oriente, mais as infraestruturas, tudo se pagava com as receitas bilheteiras. Não se paga tudo com as receitas bilheteiras. Já aqui falou das lideranças europeias, da interpretação do Tratado Orçamental. Quem são hoje os seus inspiradores na Europa? Do ponto de vista ideológico e não só. Eu acho que os socialistas hoje têm um corpo ideológico estabilizado e consolidado. Hoje, eu acho que o grande debate que hoje se trava no mundo não é propriamente dentro da Europa, é um pouco à escala global, entre as visões que há sobre o futuro da economia. E nisso até os economistas americanos têm sido particularmente mais criativos e incisivos do que muitos dos economistas europeus. Uns liberais, outros keynesianos. Sim, ainda esta semana o New York Times fazia uma crítica muito dura à dificuldade que a Europa está a ter em perceber como as políticas que têm adotado são políticas que têm estado bastante condenadas ao fracasso relativamente a esta viragem económica. Agora, eu acho que cada vez mais há novos temas que estão a ser postos no centro da agenda, e isso pelas vias mais diversas. E, designadamente, o Papa Francisco tem recolocado no centro do debate uma das questões centrais do nosso futuro e do nosso futuro económico também, que tem a ver com a questão das desigualdades. É curioso que quando lhe peço uma figura inspiradora me fale no Papa Francisco. Não, vamos a ver, eu não sou crente e, portanto, estou à vontade. Talvez por isso tenha ficado mais surpreendido do que os crentes terão ficado relativamente às palavras do Papa Francisco, mas acho que, obviamente, tem sido uma referência que tem feito abanar um pouco as consciências. Eu acho que um dos grandes problemas é que nós temos estado com as prioridades invertidas e temos achado que tudo começa e acaba no mundo financeiro. E infelizmente, ou felizmente, não é assim. Quer dizer, tudo começa e tudo dá a acabar sempre na pessoa humana. Quer dizer, recentrar no valor da dignidade da pessoa humana é absolutamente essencial e tudo o resto é instrumental e temos que compreender isso. Como é que vai conseguir que Portugal tenha uma voz ativa no concerto europeu? Vamos dizer, Portugal sempre teve uma voz, esta ideia que se alimenta muitas vezes em Portugal, de que Portugal não tem uma voz ativa. Portugal teve sempre uma voz ativa no contexto europeu. Todas as 3 presidências portuguesas, com 3 primeiros-ministros distintos, foram todas um sucesso. Portugal teve até recentemente um português como presidente da Comissão durante 10 anos. Em todos os governos, com exceção do atual, os governantes portugueses foram sempre muito influentes no conjunto do Conselho. Você tem no Parlamento Europeu a coordenadora na área da economia dos socialistas é a Elisa Ferreira. No mandato anterior, o relator da reforma da PAC era o Capola Santos. O Carlos Coelho, por só não dar exemplos socialistas, do Carlos Coelho, que é deputado do PSD, é um dos homens que tem sido central em tudo o que tem sido a proteção das liberdades públicas e, em particular, na área da justiça e assuntos internos. Portanto, a Graça Carvalho também teve um papel muito importante na área da ciência. Portanto, não é verdade que os agentes políticos portugueses não tenham tido influência na Europa. Agora, tem que querer ter, eu insisto. Ninguém alcança resultados se não os tentar alcançar. E o problema é que o nosso governo tem a ver com a visão que o governo tem da Europa, da visão que o governo tem sobre Portugal, a natureza e a origem desta crise. E, portanto, levou para a Europa o discurso que... Portanto, acha que vai conseguir dar a volta e que vai conseguir que Portugal recupere
essa capacidade de influência Vamos ver. que a França não tem tido, por exemplo? Vamos lá ver o seguinte. É necessário construir novas alianças na Europa e estabelecer essas políticas. E essas alianças só funcionam quando conseguimos um máximo denominador comum. E esse máximo denominador comum hoje é bastante alargado. O senhor ainda confia na Europa? Eu confio na Europa e não tenho dúvidas que nós estaríamos, com todas as dificuldades em que estamos a passar, estaríamos pior se não estivéssemos na Europa e ainda pior se não estivéssemos no euro. Agora, não podemos estar com a ilusão de que basta estar na Europa e basta estar no euro para que tudo corra bem. Não. O estar na Europa e estar no euro tem também problemas. E nós temos que nos bater na Europa pela resolução desses problemas. E não temos aquela atitude missionista, não é? De que nós estamos cá para sermos mais um Estado, mais um Länder da Alemanha. Vamos voltar às características que um líder deve ter. Alguns dos seus colaboradores e até dos opositores dizem que o senhor se irrita facilmente nas reuniões, mas que não guarda rancor. Mas dá muitos murros na mesa. Sim, eu rancores não tenho, mas às vezes irrito-me. Às vezes irrito-me. Irrita-se muito? Acho que as pessoas devem ser transparentes, quer dizer, não tenho... Eu costumo dizer, a brincar, que a minha grande preocupação é não vir a ter uma úlcera e, portanto, não guardo nada porque me E deixe... grita? Quando é necessário as pessoas emocionais não devem esconder essas emoções, devem. Agora, rancores, felizmente não guardo. Quando está a dirimir argumentos com flancos contrários, consegue ter amigos de um lado e do outro. Como é que se mantém amigo mantendo também uma opinião muito diferente? Não sei, olha, eu acho que isso, olha, aí deve ter um grande contributo do meu pai, que de facto sempre nos, quer dizer, onde aprendi que a conviver com a diferença e a respeitar a diferença. E isso foi muito positivo. Aquele primeiro mandato na Câmara marcou muito esse ponto de vista. Porque quando lá cheguei, grande parte da variação não falava com a outra parte da variação. Tinham processos uns contra os outros. Tinha sido um fim de mandato do professor Carmona muito agressivo desse ponto de vista. E lembro-me que levei algum tempo a conseguir que jantássemos todos no final daquilo que eu chamo no final do ano letivo, que é quando em julho interrompemos os nossos trabalhos, e sentámos à mesa. E depois, finalmente, ao fim dos 2 anos, todos sentámos à mesa, já todos falávamos, e acho que isso é muito importante. Uma das grandes problemas hoje na nossa vida política é a degradação da relação pessoal entre os agentes políticos. Eu tenho dito que esta última revisão do Estatuto da Assembleia foi uma tragédia. Aquele debate quinzenal do Primeiro-Ministro, concebido como um duelo. Não sei se já reparou que ao fim de 3 meses os Primeiros-Ministros e os líderes da oposição já se odeiam. Quer dizer, porque aliás é normal, quer dizer, quando define como regra de uma conversa ser um duelo e o objetivo do duelo é matar o outro, quer dizer, ao fim de 6 tentativas já um de nós está incomodado com o outro. E os cidadãos divorciam-se dessa peleja, não é? As pessoas estão fartas disso. No início da sua vida política, chegou a advogar, foi advogado. Esteve num escritório de advogados, defendeu algumas causas famosas, a da Vuvu Grace, que foi uma delas, mas houve outras. Mas depois logo entrou na luta autárquica em primeiro lugar. Chegou a ser candidato à Câmara de Loures e nessa altura teve uma ideia criativa na campanha eleitoral, que foi medir forças entre um burro e um Ferrari para mostrar a densidade do trânsito na calçada de Carris. Lembra-se disso? Não lembro. É inesquecível. E é daquelas coisas que não há de largar. A quantidade de pessoas que ainda hoje me fala dessa ação de campanha foi muito grande. Mas, olha, felizmente resultou. O burro ganhou a Ferrari, portanto o trânsito era mesmo muito mau, e o senhor perdeu as eleições por uma unha negra, mas conseguiu retirar a maioria absoluta ao Partido Comunista. Que memória guarda desse momento? O que é que aprendeu com essa eleição? Foi uma campanha, para mim, muito entusiasmante. Como de facto, foi aí que eu comecei a deixar de advogar. Eu advoguei, portanto, ainda bastantes anos e não tinha nenhum cargo político. E depois aí é que comecei, enfim, saí do escritório nessa altura, e ainda tive um escritório meu até ir para o governo em 95, mas foi uma experiência muito interessante, porque sabe que há muita gente que na vida política vai fazendo toda a sua carreira o mais resguardado possível, escondido nas sextas filas, à espera da sua oportunidade. Eu sempre achei que o que era útil na vida política e o que era interessante na vida política era ter a oportunidade de fazer coisas e concretizar projetos e dar consistência aos valores
que se tem, e portanto quando o engenheiro Guterres me desafiou para ser candidato a Loures, dizendo-me logo, olha, é uma eleição impossível, esta o PS não vai ganhar, as sondagens dizem todas que isto é para perder, mas acho que pode ser um desafio interessante. E eu, que não gostava muito de ser deputado, para ser totalmente sincero, achei que era uma Mesmo que tenha vindo a ser mais tarde líder parlamentar até. Sim, fui, claro, e acho que é uma... Mas de facto gosto mais de funções executivas, propriamente, do que de funções parlamentares. Entusiasmou-me a ideia e de facto arregacei as mangas e calcorrei aquele conselho, que na altura hoje era o conselho, hoje já estão separados de Loures e Odivelas, mas na altura era tudo junto, e foi uma campanha extraordinária que fizemos, e de uma coisa que era obviamente perdida, acabou por ser perdida ali na reta final por 0,7% de diferença e marcou, digamos, uma mudança de rumo. E começou também a sua preparação política a fundo, depois foi secretário de Estado de António Guterres, mas quando ele lhe propõe ser ministro, a substituir António Vitorino na defesa, o senhor responde que não se sente preparado ainda. É verdade, não me sentia, sempre achei que não tinha nem maturidade, nem experiência, nem conhecimento para ser Ministro da Defesa. Mas era Secretário de Estado já? Era Secretário de Assuntos Parlamentares, até lhe posso dizer mais, na altura pedi mesmo para não ser Ministro e manter-me como secretário de Estado. Essa sua experiência como líder de pastas diferentes também faz de si hoje uma pessoa mais capacitada para governar o país? Espero que sim, quer dizer, acho que é uma das razões pelo qual as pessoas sentem confiança, não é? Em mim, porque acho que as pessoas hoje procuram pessoas que têm com provas dadas, não é? E há alturas, creio que nas últimas eleições legislativas, as pessoas procuravam muita novidade e ficaram insatisfeitas com a novidade. E hoje preferem apostar em quem já conhecem, em quem já sabem o que é que fez de bem, o que é que fez de errado, conhecem a pessoa, e quem está ao fim de muitos anos na vida política dando a cara e não sendo invisível, bem pode tentar disfarçar defeitos ou criar qualidades que não disfarçam. Quer dizer, isso são coisas que as pessoas hoje conhecem e tornam-se conhecidas, não é? O que é que acha que consegue fazer melhor que António José Seguro? O senhor chegou-se à frente. Eu cheguei-me à frente porque senti que havia um problema de afirmação do PS e porque senti que muita gente achava que a solução desse problema passava por mim e que havia um comodismo meu em me deixar ficar na Câmara Municipal de Lisboa. Acho que estou a fazer aquilo que a minha consciência me mandou fazer. Que sinto que é um dever que tenho dar esta disponibilidade ao meu partido e ao meu país. Mas e que a democracia tem esta coisa extraordinária, que é os cidadãos podem escolher, avaliar e poder fazer a escolha. E quem demonstra medo e intranquilidade perante os desafios eleitorais é porque não está capacitado para poder ganhá-los. Se ganhar esta corrida, pode vir a ser, eventualmente, Primeiro-Ministro. E se perder esta corrida? Se perder esta corrida, não serei naturalmente candidato a Primeiro-Ministro, será o Dr. António José Seguro o candidato. É assim as regras da democracia. Mas a sua posição dentro do Partido Socialista fica fragilizada? Ouça, a minha posição, quer dizer, sabe que há pessoas que pensam muito fazem muito esse tipo de análise. Eu nunca andei a fazer esse tipo de análise. Se eu tivesse feito esse tipo de análise, quando estava no governo, não tinha sido o governo para concorrer à Câmara, onde também podia perder e também podia ter ficado fragilizado. Quando o engenheiro Guterres me veio convidar para ser candidato à Câmara de Loures, sabendo que ia perder, eu podia ter recusado porque ia ser fragilizado. Quando me convidou para ser Ministro da Justiça, numa altura em que o setor da Justiça estava em particular turbulência, podia ter recusado, também podia ter sido fragilizado. Há pessoas que de facto fogem sistematicamente ao longo da vida dos problemas, dos riscos, e calculam imenso que vão fazer isto, vão fazer aquilo. Depois às vezes ficam com uma enorme desilusão pessoal porque todo o cálculo de vida que estabeleceram não é como julgaram que era. Eu, felizmente, na vida política nunca andei a fazer cálculos de vida. Mas os comentadores políticos veem-no como um político astuto? Bem, agradeço, mas nunca dediquei essas qualidades
dediquei mais as qualidades à resolução de problemas do que propriamente ao planeamento de uma carreira. Está confiante? Estou confiante, quer dizer, não tenho dúvidas sobre a enorme gravidade da situação em que o país está, o enorme desafio que isto acontece. Veja, aliás... Está confiante no partido ou nos simpatizantes? Em ambos. Eu conheço... Sabe que há umas pessoas que dizem o António Costa conhece mal o partido. Eu estou desde os 14 anos no PS. É verdade que nunca andei a fazer, ao contrário de outros, uma vida propriamente de andar lá nas tricas e nas capelinhas, não gosto. Porque há um partido em Lisboa e um partido fora de Lisboa, nas distritais. O partido é o mesmo, sabe? O partido é o mesmo. Agora, tudo está em saber como é que as pessoas vivem. Quer dizer, há pessoas que de facto viveram, e eu não desvalorizo o seu papel e o seu contributo, calcorreando terra em terra, estabelecendo pactos, amizades, prometendo isto, fazendo aquilo. Nunca foi a minha forma de estar, nem em Lisboa, nem em qualquer outra parte do país. É uma crítica ao seu opositor? Não é crítica, é assim, é uma constatação que faço, que há pessoas que têm dedicado a vida a fazer isso. Eu, de facto, não tenho sido esse o meu percurso, mas os socialistas conhecem-me bem, conhecem-me há muitos anos. Uma das coisas que, aliás, muitos me dizem, até é um mito, que é que me conhecem de calções, o que não é verdade, porque aos 14 anos eu já não usava calções, mas é um mito que existe, que tem a ver com a familiaridade e a presença que tive. Tive sempre uma grande disponibilidade para o PS e nunca tive dificuldades em conviver com o PS, dou muito bem com o PS. O PS não me deve nada, eu estou muito agradecido a tudo o que o PS me deve e, portanto, não há aqui, ninguém me tem que me pagar favor nenhum elegendo, mas pessoas exercerão democraticamente o seu direito de voto, escolherão aquela que acham que está em melhores condições na atual circunstância para liderar o PS. Sabe, eu tenho muita dificuldade quando as pessoas, e às vezes agora até me rio quando as pessoas dizem assim, agora que estava tão fácil, é que se apresenta. Mas quem é que acha que está fácil? Está fácil o quê? Está fácil o PS ganhar, está fácil governar o país, está fácil a situação do país. Então, uma visão infantil da vida política e da realidade das coisas. Achas que hoje é fácil governar? Não é difícil, é muito exigente, é uma enorme responsabilidade. E eu, quando me apresento, tenho bem consciência da enorme exigência e responsabilidade que esta atitude significa. E do escrutínio público e do escrutínio permanente da comunicação social. Claro, toda a gente, isso com certeza, isso faz parte das regras da vida democrática. Mas são difíceis de aceitar, mas são difíceis por vezes. Às vezes geram alguma amargura, não é? Mas faz parte das regras do jogo, sabe quem é filho de jornalista, quem é irmão de jornalista, sabe bem que isso faz parte das regras do jogo, quer dizer... Fui criado numa família de liberdade e que se bateu pela liberdade, portanto sei que isso qual é a relevância disso. Aprendi também a ganhar alguma imunidade, não é? Eu andei a ver o seu livro de curso da Faculdade de Direito e fiquei perplexa ao ler aquilo que os seus colegas escreveram de si, que é um homem apaixonado, romântico. Não sabe, é apaixonado por qual? Não, eu sei. Era assim, foi assim que viveu a sua juventude? Foi assim que viveu a sua passagem pela universidade como um jovem romântico e apaixonado? Sim, tive bastantes paixões, naturalmente. Enfim, agora tenho... Bastantes paixões. Tive, acho que isso faz parte, aliás, faz parte da vida e assim tenho vivido também agora. Enfim, tenho tido a felicidade de ter um casamento longo e duradouro, que não é propriamente hoje comum, mas com paixão. A causa pública também é uma paixão? Eu acho que só se pode viver, quer dizer, na política, de facto, com paixão, vontade de fazer coisas, gosto de fazer coisas. Acho que isso dá sentido à vida política.